Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você no dia de hoje. Vamos continuar na leitura do livro de Provérbios. Louvado seja Deus, que Ele abra cada dia mais o nosso entendimento para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente passa a se conhecer. E quanto mais a gente se conhece, a gente entende o nosso verdadeiro propósito, aquilo motivo pelo qual Deus nos criou para ser, o qual que é a nossa verdadeira essência. E quando a gente flui nela, não tem nada que nos pare, porque a gente está alinhado com a vontade perfeita de Deus para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe grandemente no dia de hoje. E vamos lá para mais esse capítulo. Diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Perverso de lábios e tolo, né? Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Isso é um dom do Espírito Santo, a paciência. Uma vez eu ouvi um pregador falando, né, que se você estiver sendo apressado para dizer sim, diga não, diga não. Se esquive daquilo que você precisa tomar decisão precipitada. E a palavra está dizendo isso. A gente precisa pensar, avaliar qual é a perfeita vontade de Deus para nós em cada situação que a gente viver. A gente não vai errar com tanta frequência, né? Quando a gente entrega nas mãos do Senhor e deixa a vontade dele prevalecer sobre as nossas próprias vontades. Isso é uma tarefa difícil, exige o domínio próprio, exige a temperança, exige deixar Deus ser Senhor das nossas vidas todos os dias. Aceitar Jesus como Senhor não é um ato único na nossa vida, é diário. É todos os dias abrir mão das nossas próprias vontades para viver a vontade perfeita dele. Ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para você. No 3, a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. É bem isso, né? A gente age com tolice, né? A estultícia, a esperteza do homem que quer tirar vantagem em alguma coisa, perverte seu caminho, acaba caindo no abismo. E daí, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira, né? A gente daí culpa a Deus, né? Ah, por que me aconteceu isso? E quando é apenas fruto das nossas próprias escolhas, isso que a palavra está dizendo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, assim que Paulo descreveu lá no capítulo 12 de Romanos. Então, aquilo de ruim não é a vontade de Deus para você, não é. O que acontece de ruim não é a vontade de Deus para você. Às vezes é fruto das nossas próprias escolhas, é fruto da escolha de outras pessoas, né? E por isso que Jesus pediu para a gente orar. Ele escreveu lá em Mateus 6, né? Orai assim, quando falarem com Deus, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como é nos céus. Porque nem sempre a vontade de Deus é feita na terra, ou quase nunca, né? Porque prevalece as nossas próprias vontades, até no meio daqueles que são escolhidos como filho de Deus. A gente deixa crescer o nosso ego, deixa crescer a nossa própria vontade, e Deus, ele nos deu isso, nosso livre-arbítrio, e ele nos orienta a seguir na direção que ele está indicando, mas ele não nos obriga a fazer nada. Então, o único jeito de prevalecer a vontade de Deus na terra é a gente se submetendo ao senhorio dele todos os dias, submetendo as nossas escolhas ao senhorio de Jesus, deixando ele guiar os nossos caminhos e pisando sobre os seus passos, né? Tem um livro que foi escrito lá em 1975 e é famosíssimo até hoje, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Colocar isso diante de cada escolha nossa, em meus passos, o que faria Jesus? Para que direção eu devo realmente seguir? No quadro, vamos avançar. As riquezas multiplicam os amigos, mas o pobre a seu próprio amigo, o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam e a todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Vários versículos falando a mesma coisa, né? Da hipocrisia humana, que acaba buscando proveito na amizade, nas coisas, não é genuíno, não é verdadeiro. No 7, se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre
após eles com súplicas, mas não o alcança. O que adquire entendimento ama sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discriminação do homem o torna longânimo, a sua glória é perdoar as injúrias. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu fervor é como o orvalho que sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A esposa prudente é uma herança do Senhor, que lindo, né? A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer de fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te cedas a ponto de matá-lo. Tudo tem que ter ponderância, né? Então, na correção. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. O homem de grande ira tem de sofrer o dano. Porque se tu o livrares, virá ainda a fazê-lo de novo. Não há correção quando é abrandado a culpa, né? A causa, o efeito daquele mal. Ouve o conselho e recebe instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Que lindo esse versículo! Vai ouvindo, vai prestando atenção, veja o que te chama atenção, vai lá, leia novamente, medite, pare, pense, deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração aquilo que é o recado dele para você no dia de hoje. A gente está lendo rapidamente aqui, mas aquilo que te chamar a atenção, para nele, vai lá e para nele, né? No 24, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência, repreende o sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Ou seja, aquilo que você plantar é o que você vai colher inevitavelmente. Que as suas sementes sejam sementes de justiça para a honra e glória do Senhor. Um grande dia para você, que essas palavras encontrem morada no seu coração e te transforme dia após dia, adquirindo aí cada vez mais essa sabedoria do Senhor, para que Ele seja honrado através das nossas vidas. Beijo grande, se Deus quiser, continuamos amanhã no capítulo 20 de Provérbio. Compartilhe esse conteúdo, convide mais alguém aí que você entende que gostaria de seguir nessa jornada de sabedoria conosco.